Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o quarto capítulo do livro Luz aos Olhos, da Fernanda Witwicki. E se você está chegando aqui no canal agora, se você está começando a ver sobre esse livro através desse vídeo, já fica sabendo que tem outros 3 vídeos aqui no canal sobre esse livro. Estou fazendo uma série, tá? Esse aqui é o quarto vídeo da série e a gente está comentando capítulo a capítulo sobre esse livro. Então, esse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre o quarto capítulo, mas tem outros 3 vídeos em que a gente fala dos 3 primeiros outros capítulos desse livro. Então, antes de mais nada, eu já quero te pedir para que você deixe seu like aqui nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante, que você tá gostando e ele recomenda para mais pessoas e assim você me ajuda também. Então, bora lá a gente falar desse quarto capítulo e eu gostaria de falar primeiramente uma impressão geral que eu tive desse capítulo e depois eu vou falar os insights ou aquilo que falou mais comigo nesse capítulo especificamente. Se você assistir os outros vídeos, você vai perceber que eu sempre falo que a cada capítulo eu me impressiono, né? Mas com esse capítulo eu senti que foi algo um pouquinho diferente. Eu senti que esse capítulo ele foi um pouco mais raso, tá? Digamos assim, eu achei que os outros capítulos são mais densos, tem mais informação. Isso não quer dizer que ele teve menos páginas. Na verdade, ele teve até 3 páginas, se eu não me engano, a mais do que o capítulo 3. Mas eu achei que ele se estende um pouco mais do que deveria, sabe? O que eu fiquei com a impressão sobre esse capítulo? Eu fiquei com a impressão que ele poderia ser parte do capítulo 3, né? Então, só pra gente recapitular. O capítulo 4, ele faz parte da parte 2 do livro, que fala sobre o meu celular e os outros, sobre como o celular, o nosso uso do celular tem afetado o nosso relacionamento com as pessoas. E o capítulo 3, eu achei que foi, assim, sensacional. E eu fiquei com a impressão que esse capítulo 4, ele poderia estar incluído no capítulo 3, e aí o capítulo 3 ser um pouquinho maior para tratar dos temas do capítulo 4, mas não achei que fosse necessário um capítulo só sobre isso. Eu imagino também que isso seja por conta da organização do livro, e eu super entendo, né? Porque o livro, como a gente já falou nos outros vídeos, ele é dividido em 4 partes. O capítulo 4 tá dentro da parte meu celular e os outros. Eu até entendo que faça sentido, né? Que são 4 partes e que dentro de cada parte tenha 2 capítulos. E aí eu imagino que para a organização do livro isso com certeza é melhor, mas eu fiquei sentindo que esse capítulo foi um pouquinho mais raso. Mas isso não quer dizer, gente, que esse capítulo é ruim, tá? Então não precisa sair desse vídeo por causa disso. Assiste até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado, abençoada de alguma forma, assim como eu fui. Eu só senti que o capítulo se estendeu mais do que deveria e, enfim, poderia ser um pouquinho diferente, mas isso não atrapalha a experiência do livro. E o nome desse capítulo é Independência é Morte. Então, aqui nesse capítulo, a Fernanda se propõe a falar, e eu vejo que o foco principal aqui é falar mais sobre a vida em comunidade, né? Eu senti, pelo menos, que foi essa parte que falou mais comigo, da importância da gente estar inserido em uma comunidade, que isso nos ajuda, inclusive, a usar o nosso celular de forma mais lúcida, né? Eu achei que foi interessante, ela até compartilhou um pouquinho da história dela e ela disse que ela observou que quando ela e o marido estão juntos, né, eles até têm um pouco mais de facilidade em não ficar usando o celular, porque eles estão juntos, eles conseguem fazer outras coisas para ocupar o tempo, mas que quando eles estão sozinhos, eles são mais tentados a gastar mais tempo no celular. Então, ela dá o exemplo de quando ela viaja para ministrar, para dar palestras, para falar sobre os livros, etc., e que os dois ficam alguns dias afastados, eles sempre percebem que eles acabam usando mais o celular em momentos em que eles estão afastados, né? E que o fato de a gente estar com amigos, ou com família, ou com outras pessoas, isso nos ajuda até a usar menos o celular. E por que que a gente usaria menos o celular, né? Pra gente ver de fato, pra gente viver a vida. E algo super legal que eu vi que ela falou sobre isso no livro, né? Eu tô olhando pra baixo, gente, porque eu tô olhando o meu caderninho aqui de anotações que eu fiz pra eu não esquecer o que eu queria falar nesse vídeo. Mas, basicamente, ela fala sobre o fato da gente estar sozinho, da gente não estar em uma comunidade. Nesse caso, a gente pode estar com um grupo de amigos ou até mesmo na nossa casa, com a nossa família, é que a gente estando com as pessoas, a gente é menos tentado a usar o celular para passar o tempo, né? E a gente, quando está com o celular, a gente é mais tentado em outras coisas. Quando a gente está sozinho, a gente está mais exposto, porque não tem ninguém do nosso lado, e consequentemente, a gente é mais tentado diante daquilo, de tudo aquilo que aparece pra gente, e tentados a ficar cada vez mais tempo no celular. E aí o fato de a gente estar com outras pessoas nos ajuda. E eu acho que a gente estar intencionalmente com outras pessoas e
se esforçando para viver aquele momento, nos ajuda a desapegar um pouco. Eu não sei vocês, mas eu tenho percebido que quando a gente sai entre os amigos, a gente tá junto e tudo, a gente não fica mexendo tanto no celular, né? A gente tem assunto para conversar, a gente tem aquele momento ali para viver com as pessoas, compartilhar experiências, né? Esses dias para trás a gente saiu para almoçar com uns amigos na praça mesmo, a gente pegou aqueles almoços que o pessoal tava vendendo na igreja e a gente foi comer na praça, nas mesinhas das praças, as marmitas da igreja. E a gente passou muito tempo ali conversando, gastando tempo. A gente fez isso com dois casais de amigos. Isso foi muito legal. Ninguém praticamente mexeu com o celular. A gente compartilhou da vida, falou, enfim, várias coisas legais. Tivemos um momento ali ao ar livre e ninguém meio que lembrou do celular. Então, o fato da gente intencionalmente estar com as pessoas nos ajuda a gastar menos tempo no mundo digital e gastar mais tempo no mundo verdadeiro. Ela até fala que com o celular a gente tem uma tentação maior de passar o tempo ao invés de viver o tempo. Então, com o celular na mão, quando a gente não tá em comunidade, quando a gente passa muito tempo sozinho, né? Tanto é que o nome do capítulo, como a gente viu aqui, é Independência é Morte. Tipo assim, é a gente tentar evitar ficar muito tempo sozinho, porque falta uma interação e a gente acaba gastando o nosso tempo. Em inglês existe uma expressão que eles falam de kill time, que é matar o tempo, e de fato você acaba matando o tempo no celular, ao invés de viver o tempo como a gente deveria viver aquele momento. Então, estar entre amigos, entre família, em comunidade, é uma forma da gente vencer essas tentações, né, de estar alheio à vida e de estar vivendo muito fora da realidade. E o ponto principal que eu achei aqui, ela fala mais sobre a comunidade em si, mais pro fim do capítulo, né, sobre vivermos em comunidade, é a gente olhar para a comunidade como se fosse a igreja, né? Nós como cristãos é meio que inevitável pra gente falar de comunidade sem falar de igreja, né? A gente sabe o quão importante isso é para nossa vida espiritual, não somente espiritual com Deus, mas espiritual com os irmãos, a gente estar em comunidade. Tanto é que em Hebreus fala que não é bom que a gente deixe de congregar como alguns fizeram. Quando a gente está vivendo com as pessoas, a gente é mais moldado, a gente tem a possibilidade de se ajudar. Quando a gente está sozinho, é muito mais difícil a gente lidar com os nossos problemas. E eu entendo, gente, que às vezes a gente não quer compartilhar dos nossos problemas, porque nem tudo a gente compartilha, e eu concordo. Mas existem alguns momentos, alguns problemas que a gente passa, alguns pecados que a gente tem, que eles só são sarados e tratados quando a gente tem a coragem de abrir a boca e arrepender e confessar. Tanto é que em Tiago também fala que nós devemos confessar os nossos pecados para sermos perdoados, né? E confessar uns aos outros para sermos curados. Então, às vezes, é necessário sim que a gente tenha coragem de abrir a boca e confessar aquelas coisas terríveis que a gente fez, para que a gente seja de fato sarado daquilo e para que aquele pecado tenha menos poder sobre nós, né? Porque muitas vezes acontece que a gente acaba sendo o tempo todo assombrado por certos tipos de pecado, e aí você vai saber falar disso muito mais do que eu, você sabe aonde você é mais tentado, e se a gente às vezes não confessar esse pecado, não abrir a boca para falar sobre isso, esse pecado ele acaba nos assombrando mais e tentando nos aprisionar. E o fato da gente viver em comunidade nos proporciona isso. A gente tem um espaço para a gente compartilhar coisas que nos afetam e as pessoas também vão compartilhar coisas que afetam elas e assim a gente vai vendo que não sofre sozinho e a gente vai vendo também o poder do Espírito Santo, né? Então, nessa era que a gente vive, a gente é cada vez mais tentado a ficar sozinho, a gente passou a gostar de ficar sozinho, mas eu acho que a gente não deveria subestimar o poder de estar em comunidade, né? De aprender a lidar com as pessoas. É claro que nós vamos selecionar pessoas confiáveis. A ideia é que a gente esteja dentro de uma igreja saudável, que a gente tenha espaço para compartilhar nossas fraquezas e sermos sarados, né? Mas para a gente não menosprezar. E eu achei muito interessante que ela fala que estar em comunidade nos dá a possibilidade e nos ensina a cuidar uns dos outros. Então, aqui também é Deus nos dando a oportunidade, nos ensinando a cuidar das pessoas, nos tornando pessoas úteis para o reino de Deus. Então, isso também é muito bom e ao mesmo tempo que a gente cuida, a gente também é cuidado, né? E uma das partes que eu mais gostei sobre isso, que ela fala sobre a vida em comunidade, eu até sublinhei aqui no livro, tá na página 120, se você quiser acompanhar, que ela diz assim:
A vida em comunidade é bem diferente. Ela leva tempo para frutificar e nós somos mais um membro de um corpo onde nós não somos o centro. Essa ausência de protagonismo lembra que na vida em comunidade real não conseguiremos editar as nossas vidas ou utilizar um filtro para maquiar os nossos defeitos. Então, achei isso aqui muito legal, porque, de fato, com o celular na mão, né, ela até fala sobre isso aqui em algum lugar do livro, a gente assiste o que quer, assiste o que gosta, ouve o que gosta, fala o que quer e a gente é o centro. A gente está no centro de todas as decisões. Quando a gente está com o celular, é como se a gente não fosse decepcionado ou como se a gente não fosse contrariado, porque a gente está no centro de tudo, as decisões partem de nós, mas que quando a gente está em comunidade, a gente não é o centro. Existem muitas outras pessoas para tomar uma decisão, muitas outras pessoas para dar uma opinião. Então, de certa forma, a gente pode ser contrariado. Isso é bom, né? Porque a gente deixa de ser pessoas assim egoístas e deixa de ser o centro. Então, eu acho que essa foi a parte principal, a parte que eu mais gostei. E é um chamado para nós também lembrarmos disso, né? De que a vida em comunidade, ela é algo que Deus deseja para nós, assim como a família, o casamento, são coisas que Deus deixou para nós como bênçãos e como mandamentos para nós aqui na Terra. A vida em comunidade faz parte disso. E que a gente se isolar para viver uma vida sozinho é muito tentador e, além de ser muito tentador com relação aos pecados, tudo aquilo que a gente já falou aqui, também vai contra aquilo que Deus deseja para nós, né? Tanto é que lá em Gênesis a gente vê que não é bom que o homem esteja só. Ali vai falar muito sobre relacionamento, né, de homem e mulher, em que é bom que você se case, que você tenha um relacionamento e tudo mais, mas ali no Novo Testamento nós já vamos ver ali um grupo de pessoas surgindo em que a igreja é importante, em que a comunidade é importante. A gente vê que existem momentos que a gente deve ficar sozinho, né, como a gente já falou nos outros vídeos ali, momentos em que nós vamos orar, nós vamos ter nosso tempo com Deus, e aí nisso o nosso celular também deve ficar distante de nós para que ele não nos prenda, mas existem momentos em que a gente também precisa estar com as pessoas. O nosso celular deve estar longe de nós nesse momento, para que a gente não seja tentado a ficar vivendo fora daquele momento da vida real, e é um momento que nós devemos estar com as pessoas, né? E aí, uma outra parte que eu quero ler aqui pra gente já finalizar aí, finalizando esse vídeo, porque ela termina o capítulo falando isso aqui e eu achei muito legal, eu gostei muito. E ela diz assim: na matemática de Cristo, a soma das nossas fraquezas não resulta em fracasso, resulta na glória de um corpo que aponta para o seu cabeça. Isso aqui para mim foi excelente, foi sensacional. Por quê? Porque se a gente for olhar a lógica do mundo, a gente compartilhar as nossas fraquezas é um absurdo. A gente, além de não poder ter fraquezas, né? Porque hoje a gente vive num mundo em que todo mundo tem uma performance, todo mundo é super bom, ninguém pode ser ruim, ninguém pode ser fraco, né? Então, além disso, você compartilhar suas fraquezas com as pessoas, isso é um absurdo, porque as pessoas não podem saber. Mas na matemática de Cristo, na matemática do reino de Deus, as coisas funcionam diferente. A soma das nossas fraquezas não vai dar mais fraqueza, vai resultar para a glória de Deus. E aí a gente vai ver como o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o quanto nós podemos crescer enquanto corpo de Cristo, e quanto a gente pode contribuir no reino de Deus através da nossa vida em comunidade, né? Então, quando a gente está em comunidade, a gente percebe que às vezes eu não sou bom em algo, mas que alguém é bom naquilo e aquela pessoa ela me serve naquilo. Assim como às vezes a pessoa, meu colega, meu irmão ali, ele não é bom em alguma coisa, mas eu sou boa naquilo, a gente troca, né? Eu vou servi-lo naquilo que eu sou bom. Tanto é que a gente vê Paulo falando em Coríntios, né, que nós somos um corpo e que existem os dedos, existem os braços e tem vários membros e que nenhum é mais importante do que o outro e que todos somados juntos, né, servem à cabeça, que é Cristo. Então Cristo determina as coisas, Cristo é o centro das nossas vidas e nós agimos como um corpo em que cada um de nós temos um dom diferente e cada um de nós temos uma fraqueza diferente e dessa forma, a gente compartilhando as nossas fraquezas, Deus é glorificado, porque o quanto, né, que a gente não melhora, o quanto que a gente não muda, o quanto que Deus não transforma as nossas vidas, né? Então, Deus é glorificado nisso. Às vezes a gente tem a dificuldade de enxergar isso e de expor as nossas fraquezas e de achar que a gente não pode ser ruim, que a gente não pode ser fraco e que quando a gente falha, né, como cristão, isso é um problema. Mas a verdade é que se a gente falha, reconhece, se arrepende e muda, Cristo é glorificado nisso. Cristo é glorificado quando a gente
mostra, né, que a nossa vida foi transformada através do poder de Cristo. E para que haja transformação, precisa ter algo de errado, né? Então, todos nós somos pecadores, todos nós temos nossas falhas e dificuldades, e quando a gente está em comunidade e a gente compartilha isso, mostra um lado do cristão também que é extremamente importante, que é a humildade. Então, a vida em comunidade nos ensina muito sobre isso. E aí, a questão do celular com relação a isso é que a gente, deixando o celular de lado, a gente consegue compartilhar mais das nossas fraquezas e das nossas dificuldades e da vida em si, das belezas da vida também, né? Não apenas das coisas ruins, mas das coisas boas, porque às vezes o celular ele acaba sendo um escape para nós. A gente usa o celular para se isolar ou às vezes para se proteger. Muitas pessoas usam o celular para se isolar porque já se decepcionaram muito com muitas pessoas, inclusive na igreja, né? A gente vê muitos casos de pessoas se decepcionando na igreja e, gente, tudo bem, é normal, né? Isso porque a igreja ela é feita de pessoas e as pessoas elas vão falhar com a gente, por isso que os nossos olhos não podem estar nas pessoas, mas os nossos olhos precisam estar sempre em Cristo, assim como a gente vai falar com as pessoas. E aí muitas pessoas elas acabam criando uma barreira, não se permitindo se aproximar de outras pessoas e o celular acaba sendo ali uma ajuda para essas pessoas se isolarem, achando que isso é uma proteção. Se eu não falo nada para ninguém, ninguém vai me machucar. Mas a verdade é que não é uma proteção, na verdade é uma prisão, né? O celular ele acaba nos prendendo, nos privando da vida em comunidade, nos privando da vida comum, de um relacionamento com Deus, nos privando de um relacionamento com as pessoas e nos privando de um relacionamento com a gente. Então, basicamente é sobre isso que ela fala nesse capítulo. É claro que aqui tem um pouco do livro, aqui tem um pouco de pitacos meus, né, de opiniões minhas mesclados também, mas eu vejo que o principal que falou mais comigo foi a vida em comunidade, e aí você depois me diz o que você achou. E aí no fim do livro, ela deixa um diagnóstico pra gente identificar se essas coisas estão acontecendo com a gente e algumas recomendações. E aqui eu vou pro meu caderninho que eu anotei, e ela fala, por exemplo, se você tem uma dificuldade em não mexer no celular mesmo quando você tá em grupo. Então, às vezes você tá num grupo de amigos, mas você tem uma dificuldade imensa de não conseguir ficar sem mexer no celular. Então, esse é um ponto de alerta que às vezes o celular está fazendo com que você use ele como um escape, né? Como uma proteção para não se abrir com as pessoas ou não compartilhar daquele momento com as pessoas. E também se você tem alguma necessidade constante de isolamento, por exemplo, se todas as lacunas do seu dia, se todos os seus períodos em que você tem livre, você passa esses períodos na frente do celular e não diante com outras coisas. Todo o tempinho livre que você tem, se você usa o celular nesse tempo livre para reabastecer sua mente, isso também é um sinal de alerta. Um outro sinal de alerta é se você prefere muito mais ficar sozinho com o seu celular do que em um grupo interagindo com as pessoas. E quais que são as recomendações que ela deixa? Essas partes também são bem mais curtas nesse capítulo, né? Ela fala, como sempre, a gente vai ver essa recomendação em todos os capítulos, é limitar o uso do celular, até porque é um livro sobre o nosso uso devido do celular, né? Então, ele limita o uso do celular e começa a ter outros hobbies, um esporte, enfim, uma leitura, boas leituras, para que você preencha os seus espaços com outras coisas além do celular. E ela deixa um que é, que a gente falou muito nesse vídeo, que é sobre você buscar uma comunidade, buscar um lugar em que você se sinta bem, e isso precisa ser algo intencional, tá? Então, muitas vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem ao acaso, mas a gente precisa fazer as coisas de forma intencionais. Então, ela fala para que a gente faça isso e que a gente se comprometa a causas que sejam em prol de algo maior. Servir em ministérios em que a gente não seja o centro, em que a gente faça algo por outras pessoas, né? Em que a gente se doe por essas pessoas, porque isso nos ajuda a nos importarmos com as pessoas e parar de ficar olhando só pra gente e ter a gente sempre como centro, para que a gente deixe essa tendência de ficar se isolando, mas para que a gente comece a olhar mais para as pessoas, né, e se doar um pouco mais para as pessoas. E ela também deixa uma recomendação que se a sua agenda ela é focada 100% em você, em tudo que você faz é para você, tudo que você faz é só pro seu benefício, só o que você gosta, só o que te traz conforto, né? Se é uma agenda 100% focada em você, você deve repensar isso e ver como que você vai incluir momentos com as pessoas, porque senão você vai se tornando cada vez mais uma pessoa fechada. E para você se comprometer com algo, mesmo que isso seja desconfortável, né? Porque
A nossa tendência hoje é o quê? Não querer nos comprometer com as coisas, e quando a gente se compromete e aquilo tá desconfortável, a gente acaba deixando para poder fazer o que é bom para nós. Claro, gente, tudo dentro dos limites, tudo dentro das normalidades, né? Mas nós, como cristãos, querendo ou não, a gente foi chamado sempre para o desconforto, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas que não são confortáveis para nós, mas que vão fazer bem, vão ser em prol de algo maior. Isso é bom para nós aprender a lidar com essa questão do egoísmo e para que a gente seja um pouco mais empático com as pessoas, para que a gente seja um pouco mais altruísta. E aí, tudo isso aqui é para que a gente também deixe o nosso celular um pouco de lado, se comprometa com a vida real, se comprometa com as pessoas que estão no nosso círculo, e não somente com as pessoas das redes sociais, né? Muitas vezes a gente vê campanhas e campanhas de vaquinha para lugares muito distantes de nós, e isso é muito bom, isso é muito válido. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte sempre que possível, mas também a gente deve se comprometer com as pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja local, se importar com as pessoas e fazer algo pelas pessoas e não só por nós. A gente olhando para tudo isso, a gente consegue observar mais, né, se a gente tem de fato usado bem o nosso celular ou se o nosso celular acaba sendo para nós uma barreira, se a gente tem usado mais o celular como uma proteção, achando que é uma proteção e que ele na verdade está sendo uma prisão para nós. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha contribuído, que tenha ligado alguns alertas aí, né, na nossa cabeça, para a gente poder ficar um pouco mais atento ao uso do celular e um pouco mais atento em como a gente tem se comportado com as pessoas. Não se esqueçam de deixar o seu like, porque isso é muito importante, me ajuda muito aqui no YouTube. E se inscreva também aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Esse foi o quarto vídeo, isso quer dizer que a gente está na metade do livro, né? A gente tem outros 4 aí pela frente para a gente finalizar. Então se inscreva para você não perder os outros vídeos e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que está lendo e compartilhe aqui comigo também os seus insights sobre o livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau.